Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o nosso quinto bloco, tá? Envolvendo a temática, envolvendo o ponto questões, delegado Delta, né? Focando exatamente na banca AOCP, tendo por base o concurso de delegado do Pará, tá certo? A gente terminou aqui, pessoal, né, desse último item do domicílio e residência do alimentante em ação de fixação de alimentos, que a gente viu que, na verdade, o foro competente seria o foro territorialmente do alimentando e não do alimentante. Foi isso que a gente tratou com vocês, foi? Pois bem, vamos embora, que conforme eu disse a vocês, esse é nosso último bloco envolvendo certas questões. Na verdade, a gente esgotou, sendo bem sincero, todas as questões que já caíram da OCP envolvendo o CPC 2015. Então, neste bloco, eu vou dar uma acelerada, porque a gente vai tratar de muitos itens ainda faltantes, porque eu quero trazer no último bloco, como eu disse bem a vocês, apenas e exclusivamente, ainda que não tenha refletido em prova, pontos que eu acho que têm alguma pertinência com a área criminal e, consequentemente, fora todos esses, né, que eu já mencionei para vocês. Pontos de ligação com a área criminal e que ainda não foram cobrados. Por quê? Ou se repete o que já foi, ou eles vão atrás de novos temas, né, tentando buscar, é claro, essa atuação um pouco contemporânea, similar, né, alinhada com a área policial. Então a gente vai buscar trazer tudo isso para vocês. Sem maiores delongas, vamos embora, tá certo? É o seguinte, pessoal. Olha esse item aqui envolvendo competência. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de domicílio do autor, cujo juízo tem competência absoluta. O que é que a gente tratou com vocês? A gente tratou que existem critérios relativos e critérios absolutos. Os critérios absolutos quais são? Matéria, pessoa e função. Quais são os critérios relativos? Território e valor. É claro que território e valor, como critérios relativos, admitem exceções. Essas exceções a gente vai... Na verdade, a gente já tratou algumas com vocês e vai trazer aqui alguns pontos bem relevantes nesse item aqui. Em relação ao critério território, a gente sabe que a regra é que o foro do domicílio do réu para as ações pessoais e ações envolvendo direitos reais sobre bens móveis, a regra é o foro do domicílio do réu. Contudo, a única exceção, conforme expressa a disposição do CPC 2015, é exatamente a questão envolvendo direitos reais imobiliários, ou seja, sobre bens imóveis. Nesse caso, envolvendo direitos reais sobre bens imóveis, a competência ela passa a ser absoluta, porque o critério território ele passa a ser absoluto. Tá? E, consequentemente, qual é o foro competente? Não é o foro do domicílio do réu, mas sim o foro da situação da coisa imóvel, onde de fato o bem está. Meus amigos, a posse. Vocês que sabem direito civil, né? Vocês logo da área policial, provavelmente não. Mas posse, pessoal, é um estado de fato, não é um estado jurídico. E com os direitos reais, ainda que pertença ao gênero direito das coisas, a posse, o direito possessório, não se confunde com os direitos reais. Então, a priori, não haveria que se falar em ações possessórias envolvendo bens imóveis, critério absoluto, competência absoluta, foro da situação da coisa. A priori, isso seria inadmissível. Contudo, o CPC de 2015 traz que deve ser dado às ações possessórias o mesmo tratamento envolvendo direitos reais sobre bens imóveis. Então, vamos ver aqui o item. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A ação possessória imobiliária será proposta no foro do domicílio do autor, cujo juízo tem competência absoluta? Não. A ação possessória ela deve ser proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo, sim, tem competência absoluta. Tá bom? Essa é a lógica. Um segundo ponto bem relevante, pessoal, que costuma cair em prova para vocês. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais e as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da norma até então revogada. Perfeito, pessoal, esse item está correto. É o princípio, a teoria do isolamento dos atos processuais, que também tem abrangência e aplicação no âmbito do processo penal. Então, a norma processual ela será aplicada de logo, dali para frente. É claro que os atos até então praticados devem ser respeitados. Olha aqui, ó. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Perfeito. Respeitados os atos processuais já praticados. Perfeito. E as situações jurídicas materiais, né, consolidadas
já sob a vigência da norma revogada. Por exemplo, o CPC anterior, o CPC de 1973. Então esse item está perfeito, esse item está correto, tá? Então a norma processual é dali para frente, efeitos ex nunc, e os atos até então praticados sob a lei processual anterior, seja o CPC de 2015, seja uma outra legislação processual extravagante, deve ser respeitado. Por quê? Porque houve o direito adquirido processual, pois naquela época já se surgiu o ato e o ato respeitou aquela norma até então vigente. Então surgiu um direito adquirido, uma situação já consolidada que não pode ser mudada com uma nova lei processual. Princípio da irretroatividade ou teoria do isolamento dos atos processuais. Tá bom? Esse item está correto. Vamos ver aqui um outro item que foi cobrado na OCP. A norma processual retroagirá? É óbvio que não. Não retroagirá. A norma processual retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, inclusive aos atos processuais praticados, com exceção às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Veja, a norma processual, se ele colocasse aí não retroagirá, está dizendo que ela não retroagiria e seria aplicável imediatamente aos processos em curso, inclusive aos atos processuais praticados. Também há um outro equívoco aqui. Então, nesse item, há duas coisas assim completamente diferentes, né? Então, se passasse batido um primeiro item, um segundo, com toda certeza, não passaria e vocês gabaritariam essa questão aqui, né? Só resumindo, o que vale é a lógica de cima e não vale a lógica de baixo. Primeiro, norma processual não retroage, a não ser que seja uma norma material processual. Isso é de muito difícil vislumbrar na esfera civil, na esfera processual civil. Isso fica mais fácil com outros institutos, como a prescrição criminal, a decadência legal criminal, todas essas situações que extinguem a punibilidade. Tudo isso você tem que puxar algo do direito material. Aí fica mais visível no âmbito criminal uma norma processual híbrida e, consequentemente, ela poderia retroagir. No caso do processo civil, a gente não fala muito nessa lógica de norma processual híbrida, tá certo? Embora, de fato, ela possa existir. Vamos adiante. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Note, princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição. Deverão ser estimulados por advogados e por defensores públicos. Perfeito. Juízes e membros do Ministério Público não devem estimular as partes com relação aos métodos de solução consensual no curso do processo judicial, sob pena de comprometer sua imparcialidade. Pessoal, isso está equivocado. É óbvio que isso está equivocado. A gente viu que hoje, qual é a lógica geral? A lógica é que, de fato, essa conciliação e essa mediação, a lógica geral da autocomposição, ela deve ser estimulada pelo Estado como um todo, ainda que por advogados públicos ou particulares e defensores que atuam como partes, como representantes de partes naqueles feitos judiciais, o que a priori faria com que eles tivessem interesse no feito. Não. Na verdade, por se tratar de uma política pública, uma política estatal de autocompor, de gerar pacificação social, escopo maior da jurisdição, todos, inclusive advogados particulares, devem buscar essa autocomposição, seja pré-processual, seja processualmente, seja pós-judicial, conforme bem vimos com vocês, tá certo? Outro ponto, a mediação será considerada ilegal e nula de pleno direito caso seja estimulada por advogados e defensores públicos. Olha aí, ó, um outro item da OCP bem contraditório com toda a lógica que a gente pregou no item de cima. Vamos embora. O cônjuge não necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, mesmo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Pessoal, um ponto interessante. A priori, esse item aqui não estaria no edital de vocês, né? Se você for ler a legislação, a priori ele não está ele está fora, a priori, ele está fora do edital de vocês. Porém, ele trata aqui de direito real imobiliário. E a banca, por pegadinha, pode tentar trazer um pouco esse entendimento que a gente viu lá em competência para que vocês acertem esse item. Qual é a regra geral? A regra geral é que, envolvendo direitos reais imobiliários, os cônjuges devem necessariamente propor a ação em conjunto, não como litisconsorte. Ou seja, um pode figurar, mas se exige a autorização do outro,
chamado outorga uxória ou marital. Diferentemente no polo passivo, envolvendo direitos reais imobiliários, os cônjuges devem figurar no feito judicial. Aqui sim, em litisconsórcio passivo necessário, sob pena de extinguir-se o feito sem julgamento do mérito, não havendo de se falar em análise dos pedidos autorais trazidos na petição inicial. Então, a partir do momento que essa é a regra, toda regra admite uma exceção. O próprio CPC de 2015 traz que, envolvendo direitos reais imobiliários, a regra é essa. Contudo, se eles forem casados no regime de separação absoluta de bens, seja legal, seja convencional, não há brincadeira e, consequentemente, é possível se afastar essa regra geral. Tá? Por quê? Porque se trata de regime de separação absoluta de bens, não haveria meação, não haveria divisão, confusão patrimonial e, consequentemente, já estaria garantida a segurança jurídica, ainda que no polo passivo não houvesse autorização e no polo passivo não houvesse a formação de um litisconsórcio. O cônjuge não necessitará do consentimento do outro para a procuração que verse sobre direito real imobiliário. Isso está falso, porque a regra é o contrário. Mesmo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Quando casado sob o regime de separação absoluta de bens, aí sim não há que se falar nessa necessidade de consentimento. Consentimento, a autorização, ele está se referindo aqui ao polo ativo daquela demanda. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa legal que passou batido. Não, é praticamente isso aí, tá? Sim, um ponto interessante. Pessoal, essa lógica do casamento, conforme expressa a disposição do CPC de 2015, também se aplica à união estável. Muito cuidado. Vamos embora. Outro ponto interessante. As partes não podem escolher juízo arbitral em detrimento do juízo competente previsto no CPC. Pessoal, isso está equivocado. A gente já tratou isso com vocês. A gente viu que a arbitragem nada mais é que uma modalidade de heterocomposição, ou seja, é jurisdição, ainda que não estatal, exercida pelo árbitro. E a gente viu que o STF reconheceu sua constitucionalidade por um ponto principal. Que ponto principal é esse? A possibilidade de partes plenamente capazes escolherem o árbitro. E se escolherem o árbitro, haverá, como eu disse a vocês, uma renúncia tácita à jurisdição estatal. Olha aqui, ó. As partes não podem escolher juízo arbitral em detrimento do juízo competente. Isso está falso, isso está equivocado. Outro ponto. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Perfeito. Esse item está correto. A gente tratou já isso com você. Veja, esse item se repetiu. Esse item está aí. Note. As questões da OCP se repetem. Eu vou além no último bloco, mas aqui você já tem uma grande segurança, se Deus quiser, se a OCP realmente não mudar completamente da água para o vinho do seu perfil. Outro ponto relevante. A ação possessória imobiliária poderá ser proposta no foro da situação da coisa. Olha, repetiu a questão. Agora ele queria, diferentemente da anterior, o raciocínio correto. Pelo menos é o que está aparecendo. Vamos lá. A ação possessória imobiliária, ou seja, envolvendo bens imóveis, poderá ser proposta no foro da situação da coisa ou no domicílio do requerido, cuja competência é relativa. Não, somente no foro da situação da coisa. Território, critério absoluto, competência absoluta. E é inderrogável, não é possível ser alterada pela vontade das partes ou por qualquer outro critério. E, consequentemente, quando traz aqui no domicílio do requerido, está falso, tá? Que é o domicílio do réu, está falso, tá? Cujo juízo tem competência relativa, falso mais uma vez, cujo juízo tem competência absoluta, porque nesse caso envolvendo ação possessória imobiliária, em verdade, envolve-se critério absoluto e, consequentemente, competência absoluta. Vamos adiante. É competente o foro do domicílio da mulher para ação de divórcio? Não, pessoal. A gente viu que, com base na lógica da isonomia material processual estampada no CPC de 2015, com uma norma processual civil fundamental, a regra para ações de divórcio e dissolução de sociedade conjugal, seja por meio da separação judicial, seja por meio da separação de fato, seja por meio da dissolução de união estável, a regra é o foro do domicílio do guardião se houver filhos incapazes. A gente viu isso e também viu aquela questão importante sobre a Lei Maria da Penha. Tá lembrado? Volta aí alguns slides anteriores.
não é mais o domicílio da mulher, como estampava o CPC de 73. Até pode ser o domicílio da mulher, se a mulher for a guardiã e houver filhos incapazes. Tá bom? Conforme já vimos com vocês. Vamos adiante. É competente o foro do domicílio do autor para ação de reparação de danos. Veja, muito cuidado aqui. A gente viu que a ação de reparação de danos, em geral, qual é o foro competente? É o foro da série do cartório extrajudicial em relação a atos do tabelião no exercício do seu mistério, no exercício de sua função, tudo isso a gente viu. A gente viu que a ação de reparação do dano envolvendo o acidente automobilístico aéreo, essa situação específica, os foros competentes, ainda que relativos, são o foro do domicílio do autor ou foro do local do ato do fato. Essas são as peculiaridades. Porém, a ação de reparação de dano, em geral, sem que a questão traga qualquer outro ponto em relação a isso, é foro competente o domicílio do réu e não o domicílio do autor. Repito, a ação de reparação de dano envolvendo acidente automobilístico aéreo, aí tudo bem, domicílio do autor ou domicílio do local, domicílio do local não, ou o foro do local do ato ou fato, tá? Então isso aqui está equivocado. Vamos embora. Os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Muito cuidado com isso, pessoal. O CPC de 2015 escancara um princípio novo, o princípio da cronologia de julgamentos. A partir do momento em que determinado ato processual ele é perpetrado pelos serventuários no cartório judicial e praticado esse ato no cartório, vai-se para o gabinete, onde o juiz e seus assessores exercem a atividade fim, a atividade julicante, a atividade de julgar. Quando assim o faz, qual era a regra geral na origem do CPC de 2015? Era que essa ordem ela era obrigatória. Perfeito. Só que pela Lei 13.256 do ano de 2016, alterou-se o CPC de 2015. E hoje essa lógica é meramente preferencial, quebrando muito a força desse princípio. Então, obrigatoriamente, falso, pessoal. Vamos embora. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, esse item está correto. Veja, o juiz, tendo por base o princípio dispositivo ou princípio da demanda, ele não pode instaurar como regra uma determinada demanda. Não é isso? Mas ele pode impulsionar o feito em cooperação com as partes. Foi isso que a gente viu. Veja, ainda que ele impulsione o feito e se envolva critérios, situações envolvendo nítida matéria de ordem pública, matérias importantíssimas e que, consequentemente, ele poderia fazer esse impulsionamento, inclusive de ofício, sem ouvir as partes daquele processo, essa lógica é uma lógica retrógrada. Por quê? Porque hoje se entende com base no princípio do contraditório expresso no CPC 2015 que, ainda que se envolva uma matéria de ordem pública, ainda que a priori, nessa visão retrógrada, fosse possível o juiz impulsionar, empurrar o processo ex officio, de ofício, sem ouvir absolutamente ninguém para tanto, essa lógica retrógrada não mais se aplica. Pois, hoje, o juiz deve, ainda que se trate de matéria de ordem pública, com base no respeito a outros princípios mais relevantes, como o princípio da cooperação processual e o princípio da boa-fé objetivo processual, ouvir o que a parte possivelmente prejudicada tem a dizer. Então, esse item está correto. Para postular em juízo, note condições postulatórias que eu, Diego, entendo existentes e mencionei para vocês. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Legitimidade ordinária, também chamada de legitimidade ad causam, bem como legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual. A possibilidade jurídica do pedido, eu já disse a vocês, a possibilidade jurídica do pedido, trazida originariamente na teoria eclética de Lippmann, que estampou ali o CPC de 73, no CPC de 2015, a partir do momento em que se busca analisar a viabilidade jurídica ou não de determinado pedido autoral. Pedido é mérito, e mérito não se confunde com condições para analisar esse mérito. Isso é condição postulatória, e não mérito, e por isso possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição postulatória. Vamos embora. É hipótese de jurisdição nacional exclusiva quando o Brasil for o local de cumprimento da obrigação.
Pessoal, eu disse a vocês que uma coisa é competência, uma coisa é jurisdição estatal. O Brasil, como manifestação de soberania, a República Federativa do Brasil tem jurisdição. A Argentina tem jurisdição. Cada um tem sua jurisdição. O CPC 2015 ele traz algumas situações em que haverá, presta atenção, jurisdição exclusiva nacional e jurisdição concorrente. E eu já disse a vocês acerca da jurisdição concorrente. Primeiro, é possível manejar ações em estados diversos e isso não induzirá litispendência, ou seja, não haverá extinção do último processo manejado, por exemplo. Vimos também que, ainda que tramitem em conjunto, ocorrendo aqueles chamados simultâneos processos, a gente viu que, havendo trânsito em julgado de um, não é possível homologar o outro estrangeiro no Brasil. Porque se no Brasil já houve o trânsito em julgado, não é possível homologar decisão estrangeira que envolva a mesma temática. Note, elas podem tramitar sem que haja extinção. Ah, houve o trânsito em julgado no Brasil. Essa aqui que está tramitando, não pode ser homologada para que produza efeitos no Brasil. E essa homologação, a gente sabe que, com base na emenda constitucional 45 de 2004, é uma incumbência do STJ e não mais do STF. Tá certo? Beleza. Diego, quais são as hipóteses envolvendo jurisdição exclusiva e jurisdição concorrente? Veja, dentro das hipóteses envolvendo jurisdição concorrente, a regra é que, envolvendo obrigação a ser executada, cumprida no Brasil, trata-se de competência concorrente. E a gente já viu isso en passant aqui ao longo desse curso. Se você puxar na memória, você diz assim, eita, Diego antecipou-se a questão e já trouxe essa lógica aqui. Exatamente. Olha aqui, ó. É hipótese de jurisdição nacional exclusiva, não, e sim jurisdição concorrente, quando o Brasil for o local de cumprimento da obrigação. Muito cuidado. Vamos adiante. Ações relativas a imóveis situados no Brasil caracterizam hipótese de jurisdição nacional concorrente. Mais um ponto que eu já trouxe para vocês ao longo da aula, meus amigos. Envolvendo bens imóveis situados no Brasil, isso é questão de poderio, isso é questão de soberania nacional e, consequentemente, só o Brasil, a República Federativa do Brasil e seus respectivos juízes é quem podem decidir essas questões. Ações relativas a imóveis situados no Brasil caracterizam hipótese de jurisdição nacional concorrente? Não, mas sim exclusiva. Tá? É um requisito da petição inicial, olha, mais um ponto interessante. Petição inicial também não está no edital de vocês, mas aqui se traz a lógica da conciliação ou mediação, a autocomposição. E tendo por base essa premissa, meus amigos, eu estou trazendo isso para vocês porque a banca pode buscar cobrar isso aí sem qualquer problema. Tá? E eu disse já a vocês, agora eu estou lembrando, eu nem tinha visto essa questão, que a gente já tratou a respeito desse procedimento. É o requisito da petição inicial, a opção ou não do autor, pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Lembra que eu disse que era o requisito da petição inicial e que o réu deveria apresentar eventual pedido de desistência num prazo mínimo antes dessa audiência que já foi designada, em caso de dúvida, que isso era a prática prevista no CPC? Olha aqui, ó. Tudo isso a gente viu e vocês já estão matando muita coisa. O atual Código de Processo Civil, CPC de 2015, inovou ao possibilitar demandar em juízo sem interesse e sem legitimidade? Não. Só se postula em juízo se houver interesse e legitimidade, pois são condições postulatórias. Esse item está falso. Vamos adiante. Qualquer decisão judicial será considerada como não fundamentada. Diego, esse item aqui não está no edital da gente. Não está. Mas veja, não fundamentada envolve motivação que lembra publicidade, que está dentro da lógica ali das normas processuais civis fundamentais. É fundamental vocês conhecerem esse dispositivo. Qualquer decisão judicial será considerada como não fundamentada quando deixar de seguir eventual enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, mesmo quando demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento. Pessoal, não se considera fundamentada uma decisão judicial se a decisão judicial contraria súmula, jurisprudência ou precedente. Por quê? Porque o CPC 2015 adotou a lógica do microsistema dos precedentes judiciais vinculantes, vinculando a atuação dos juízes de base, dos juízes de primeiro grau, quebrando um pouco aquela ampla autonomia funcional que constitucionalmente eles possuem.
Mas, a partir do momento em que ele diz assim, peraí, eu não vou respeitar essa súmula porque eu acredito que há uma distinção fática. Eu não vou respeitar essa súmula porque eu acredito que essa súmula, o seu teor, houve uma superação desse entendimento. Quando assim o juiz pensa, ele deve abrir de fato para que a parte possivelmente prejudicada, em nome do contraditório, possa trazer que, de fato, há uma distinção fática ou não. Ou que, de fato, há uma superação de entendimento ou não. Distinção fática chamada de distinguishing e superação de entendimento chamado de overruling. Ou seja, o juiz pode até desrespeitar súmula, jurisprudência ou precedente. Mas, se a base disso é exatamente a existência de uma distinção fática ou de uma superação de entendimento, ele deve sim abrir para ambas as partes falarem a respeito. Isso respeita ao princípio do contraditório, da cooperação processual, bem como a lógica da boa-fé objetiva. Tá? Então ele bota assim, mesmo quando demonstrar a existência... Não. Ainda que ele demonstre, ele tem que abrir para as partes falarem a respeito. Tá? Porque ele diz assim, eu não concordo por conta... Veja só, é mais grave ainda quando ele diz assim, ó, ele desconsidera a súmula, jurisprudência ou precedente e julga. Isso é gravíssimo. 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 Outra coisa é, ele não traz a adoção de súmula, jurisprudência ou precedente, dizendo que houve uma superação de entendimento ou que houve uma distinção fática. Quando ele assim faz, qual é o erro? O erro é grave, não é gravíssimo. Por que o erro é grave? Porque essa decisão ainda assim não será fundamentada, porque deve-se ouvir a parte possivelmente prejudicada para que ratifique ou não, concorda ou não com aquele posicionamento do Estado juiz, respeito ao princípio do contraditório, cooperação e boa-fé objetiva e processual. Tá? Vamos adiante. É inadmissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido violação ao direito. Pessoal, isso está equivocado. Ela é admissível. Vamos imaginar, você tem o direito de cobrar determinado valor de João. Tá? Você tem o direito de cobrar determinado valor de João. Só que você diz assim, porra, João é um amigão meu, cara, eu não quero não. Não quero cobrar. Não quero fazer valer o meu direito de cobrar. Não quero não. Eu quero simplesmente que o Estado juiz declare que Joãozinho, meu amigo, me deve. Mas eu não vou cobrar agora. Outro dia eu penso a respeito disso. É possível? É plenamente possível. Então é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido violação a direito meu, em face de Joãozinho, amigão meu. Vamos adiante. O juiz poderá prestar a tutela jurisdicional quando a parte ou o interessado não a requerer? Não. Qual é a regra geral? Princípio da inércia dispositiva ou demanda. As partes devem provocar o Estado juiz. O juiz pode impulsionar, inclusive de ofício? Não. Visão retrógrada. Pois hoje, em cooperação com as partes devem buscar cooperar nesse impulsionamento. Até porque, ainda que se trate de matéria de ordem pública, as partes devem ser ouvidas. E por que não as partes participarem, então, do próprio processo de impulsionamento? A lógica é exatamente essa. Então, o juiz poderá prestar a tutela jurisdicional quando a parte interessada não a requerer. Como o item só tem isso, esse item está falso, porque ofende a regra geral. Tá certo? Terminamos aqui as nossas questões da OCP e vamos adiante ver algumas peculiaridades, alguns pontos interessantíssimos para a gente gabaritar, sem sombra de dúvidas, essa prova. Um grande abraço.